vou fazer um resumo do item 16 até o 22, e começamos do 22, que seria hoje, tá? 22. Vamos lá. Resumindo, né? O resumo antes. Então, para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia. E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dito como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos e costumes, pelo que se julgam quites, então, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes, e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à maneira de que se faz do que ao fundo, é rebaixá-lo. Ou seja, aqui ele está fazendo uma crítica, né? Aqueles que oram de forma decorada, ou oram porque os usos e costumes da região mandam orar de uma forma e não de outra, virado para trás, para cima, de ponta cabeça, assim por diante, né? Continuando. Os espíritos sofredores reclamam, ou seja, precisam de preces, pedem preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mau pensamento. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, qualquer duração. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. E a gente fala assim, tá, mas basta se arrepender? Aí ele continua, né? Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenham de praticar o bem. É isso aqui eu sempre lembro de uma passagem do livro Problema do Ser, do Destino da Dor, do Denis... Leon Denis. Do Leon Denis, obrigado. Em que ele fala assim que a nossa felicidade é proporcional à nossa capacidade de fazer o bem. Aí, continuando. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se por nossas preces inspiramos essa vontade aos espíritos sofredores, se o amparamos e o animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que precisam, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei de Deus, a do amor e a da caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Ou seja, nós agindo como intermediários de Deus, né, como a gente falou aqui nos capítulos anteriores. E aí sim, agora, iniciando de verdade aqui o finalzinho, né, o último trecho aí do Evangelho, item 22, capítulo 27. Vamos lá, maneiras de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar? Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. Ou seja, aqui ele está questionando a gente, né? Quem realmente sabe orar?
será que importa? Ele, na verdade, fala assim, o que importa, né? Essa questão de você fazer um monte de frases maquinalmente decoradas, sem realmente você ter uma intenção por trás, sem realmente você se dedicar àquilo que você está falando, ou saber aquilo que você está pedindo, de acordo aí com o que o plano superior pode nos dar. E aí ele continua, né? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado ao jugo da carne. Ou seja, assim que você volta para a carne, assim que você reencarna, deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Ou seja, está falando do agradecimento, né? Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir, no contato com eles, mais força e perseverança. Ou seja, a gente está falando assim, agradeça durante o seu dia, né, o que você teve, e também durante a sua noite, que por mais que você não saiba, durante a noite você teve encontros com pessoas, né, que gostam de você, pessoas próximas a você, e também com outros tipos de pessoas, a depender do que cada um tem dentro de si. E aí, como é que ele aborda a parte dos sonhos, eu vou fazer uma pequena introdução aqui rapidinho sobre os sonhos também no Livro dos Espíritos. Então ele diz lá: pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? A parte é bem grande, tá, no Livro dos Espíritos que fala disso. Então eu só pincelei algumas questões. Vamos lá. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. Sabe aqueles sonhos malucos que a gente tem às vezes? Ela continua. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se trancassem, é como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Ou seja, está mostrando para nós aquela confusão que a gente sempre fala, né? Tipo um sonho tão maluco, tão doido, que é a maioria dos sonhos que a gente tem. E aí ele continua. Que se deve pensar dos significados atribuídos aos sonhos, dos significados dados aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de Buena Dicha, aquelas pessoas que leem sonhos, né? Que leem folhas em sonhos e tudo mais. Pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens, para que o espírito tem realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para nós? Que os sonhos têm uma relação e um significado para o seu espírito enquanto espírito, ou seja, não enquanto você está na carne ali, né, quando você está dormindo, um pouco mais distante, ali existe um significado para ele. E aí a hora que você volta, o significado deixa de ter sentido. Por quê? Porque você está numa outra situação, dentro de um outro contexto. E aí ele continua, né? Acontece com frequência, verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isto? Pergunta Allan Kardec. Aí a resposta. Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. De novo, né, ratificando o que ele disse anterior. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria, e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, de onde resultam que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja, ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a esta ideia. Tem uma parte do Evangelho lá atrás, né, em vários textos vocês vão encontrar, também na Bíblia, também vai encontrar aquela questão, onde está o seu coração, está o seu espírito, né, está a sua alma. Ou seja,
quando nós estamos preocupados com alguma coisa, ou realmente muito conectados com alguma coisa, a tendência é que a gente encontre isso nos sonhos. Por quê? Porque a gente está vinculado àquela ideia. E aí, numa linguagem um pouco mais atual, digamos assim, muita gente diz assim, né? Aquilo que você pensa, cresce, né? Aquilo que você foca, cresce. Então, você está pensando muito no vermelho, não é que vai aparecer mais vermelho na sua vida, mas você vai prestar atenção num vermelho que, às vezes, nunca estava ali na sua cara. Sempre esteve naquele muro que você saía de casa e você nunca viu. E, de repente, você começa a perceber e fala, nossa, tem vermelho em todo que é lugar. Começou a aparecer. Não, o vermelho sempre esteve ali. A gente que não enxergava. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui um videozinho do Divaldo falando sobre sonhos. Vamos lá. Só para a gente dar um pouquinho mais de cor essa. Vamos ver se dá para ouvir, né? Porque não tem legenda. Aí se ficar ruim, vocês falam, a gente já passa para outro. Equivale dizer que, parcialmente desligado do corpo, o espírito realiza experiências notáveis no mundo causal, de onde ele veio, conforme a tradição socrático-platônica, no mundo das ideias. E muitos desses sonhos têm o caráter de premonição, de evocação de cenas passadas, de recordações de existências transatas, proporcionando, através dos sonhos, a libertação de determinadas cargas emocionais que muito nos afligem. Então, Allan Kardec refere-se no Livro dos Espíritos a respeito dos sonhos, como também de natureza espiritual, sem afastar a possibilidade dos sonhos fisiológicos. E alguns dizem que, através dos sonhos, conflitos vêm à tona. Esses conflitos, como são vistos quando aparecem nos sonhos, à luz do Espiritismo? Como libertação de determinadas problemáticas afligentes que nós procuramos escamotear ignorando. Seria aquilo que Jung denominou como os conflitos da sombra. Essa sombra perturbadora que nós evitamos dar-lhe oportunidade de transformar-se em luz, permanece em nosso inconsciente, gerando situações muito embaraçosas. E quando não conseguimos fazer a ponte ego-self, não conseguimos fazer que a sombra seja absorvida pelo self, naturalmente nos sonhos nós liberamos. E graças a essa liberação de conflitos, diminuímos também os nossos transtornos de natureza comportamental. Algumas pessoas sonham com entes queridos que já morreram, que já desencarnaram e se perturbam muito com isso. O que você tem a dizer a essas pessoas? Muitas vezes, após o choque traumático da morte de um ser querido, o inconsciente arquiva imagens muito perturbadoras. E naqueles estados posteriores à morte, essas imagens vêm, através do sonho, atormentar-nos, dando a impressão que as pessoas estão sofrendo muito, que estão perseguindo, apresentando-se de uma maneira deturpada, porque são as imagens entorpecidas no inconsciente que se apresentam conflitivamente. No entanto, a experiência tem demonstrado que, na maioria das vezes, são encontros com seres queridos. E isto é muito confortador, porque enseja a oportunidade de o indivíduo ter certeza de que a vida continua. Eu tenho Ou seja, aqui ele abordou diversos temas envolvendo os sonhos, né? Isso aí não é algo tão simples assim para estudar, é algo bastante complexo. Ainda o próprio Espiritismo traz em diversos livros aí várias facetas dos sonhos. Vira e mexe nos próprios livros do André Luiz, vocês vão encontrar no meio das histórias uma outra referência acontecendo em relação aos sonhos. Então é difícil você exaurir aí o tema, né? Voltando aí para o livro, para o Evangelho, né? Em relação à questão das orações. Então, o transcorrido durante o qual foi permitido, né, durante a noite, sem consciência disso, ter com os seus amigos, os seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nível radiosa de esperança e de amor. Ou seja, falando de como nós devemos nos portar durante a prece, né? Com humildade, com indulgência, pedindo perdão, misericórdia, pedindo ajuda, pedindo auxílio.
A vossa prece, continuando, deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. E quais são essa realidade? Né? A gente já leu aqui diversas outras passagens mostrando que esse pedido tem que ser mais voltado para Deus do que para a terra. O que são os pedidos voltados para Deus, né? Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai que ele vos conceda bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. E aí, fazendo uma pausa aqui, um pouco mais para frente, no próximo capítulo, que é o que a gente não vai ler, que é o capítulo das preces apenas, que a gente não vai ficar aqui lendo uma prece atrás da outra, é uma prece que fala sobre aflições da vida. Ele diz mais ou menos assim: podemos pedir a Deus favores terrenos e ele nos pode conceder, desde que tenha um fim útil e sério. Mas, como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, ou seja, limitado aquela ponta do iceberg, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai que nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Ou seja, está falando assim, né? É aquela coisa que a gente já trouxe aqui. Desejamos o que não queremos. Então, muitas vezes a gente quer um negócio, e a gente está olhando só a primeira página. E, de repente, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante, vem um monte de coisa junto que fala, não, mas isso eu não pedi. Não, mas nem nós temos a capacidade de imaginar, né, de desejar tudo que a gente gostaria mesmo. Não, eu quero, vou dar um exemplo muito simples, né? Eu quero uma pessoa, eu quero namorar, eu quero casar, seja lá o que for. Mas você consegue hoje pensar em todos os detalhes dessa pessoa? É impossível. Ah, não, eu quero aquela. Você olhou uma foto, né? Você tem uma perspectiva, uma faceta daquilo que você tanto deseja. E aí, de repente, o universo te mostra que não é, e você teima, de repente você quer aquilo você consegue, mas por trás vem um monte de outras coisas que a gente não desejava, né? E aí, continuando aqui. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como os que fazem muitos, não vale a pena orar porque Deus não me atende. Que é o que na maioria dos casos pedes a Deus, ele pergunta. Já vos tendes lembrado que pedir-lhe a vossa melhoria moral? Né? Já tem lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes tem defeitos, né? O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequência exclamado, Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não verificariam tantas injustiças. E aí, sobre isso, eu quero também passar um videozinho para vocês. E se apeguem a essa frase, Deus não se ocupa conosco, porque se ocupasse, tantas injustiças não ocorreriam. Vamos lá. Problema técnico aqui. Agora sim. Ângelo, quando você iniciar de novo a leitura, você me fala onde você está, que eu me perdi. Tá bom. Obrigada. O vídeo tá aparecendo? Agora tá. It's said that evil is atheism's most potent weapon against the Christian faith. It is. After all, the very existence of evil begs the question, if God is all good, God is all powerful, why does he allow evil to exist? The answer at its core is remarkably simple. Free will. God allows evil to exist because of free will. From the Christian standpoint, God tolerates evil in this world on a temporary basis, so that one day those who choose to love him freely will dwell with him in heaven, free from the influence of evil, but with their free will intact. In other words, God's intention concerning evil is to one day destroy it. Well, how convenient. One day, I will get rid of all the evil in the world. But until then, you just have to deal with all the wars and Holocaust, tsunamis, poverty, starvation, and AIDS. Have a nice life. Next, you'll be lecturing us on moral absolutes.
But why not? Professor Radisson, who's clearly an atheist, doesn't believe in moral absolutes, but his course syllabus says he plans to give us an exam during finals weeks. Now, I'm betting that if I manage to get an A in the exam by cheating, he'll suddenly start sounding like a Christian, insisting it's wrong to cheat, that I should have known that. And yet, what basis does he have? If my actions are calculated to help me succeed, then why should I perform them? For Christians, the fixed point of morality, what constitutes right and wrong, is a straight line that leads directly back to God. So you're saying that we need a God to be moral, that a moral atheist is an impossibility. No, but with no God, there's no real reason to be moral. I mean, there's not even a standard of what moral behavior is. For Christians, lying, cheating, stealing, in my example, stealing a grade I didn't earn, are forbidden, form of theft. But if God does not exist, as Dostoevsky famously pointed out, if God does not exist, then everything is permissible. And not only permissible, but pointless. If Professor Radisson is right, then all of this, all of our struggle, our debate, whatever we decide here is meaningless. I mean, our lives and ultimately our deaths are no more consequence than that of a goldfish. This is ridiculous. So after all your talk, you're saying that it all comes down to a choice. Believe or don't believe. That's right. That's all there is. That's all there's ever been. The only difference between your position and my position is that you take away their choice. You demand that they choose the box marked, I don't believe. Yes, because I want to free them. Because religion is like it's like a mind virus that parents have passed on down to their children. And Christianity is the worst virus of all. It slowly creeps into our lives when we're weak or sick or helpless. So religion is like a disease. Yes. Yes, it infects everything. It's the enemy of reason. Reason. Professor, you left reason a long time ago. What you're teaching here isn't philosophy. It's not even atheism anymore. What you're teaching is anti-theism. It's not enough that you don't believe. You need all of us to not believe with you. Why don't you admit the truth? You just want to ensnare them in your primitive superstition. What I want is for them to make their own choice. That's what God wants. You have no idea how much I enjoy failing you. Yeah, but who are you really looking to fail? Professor? Me? Or God? Do you hate God? It's not even a question. Okay. Why do you hate God? This is ridiculous. Why do you hate God? Answer the question. You've seen the science of the arguments. Science supports his existence. You know the truth. So why do you hate him? Why? It's a very simple question, Professor. Why do you hate God? Because he took everything away from me. Yes, I hate God. All I have for him is hate. You hate someone. They don't exist. I get to choose. God. God is not dead. God's not dead. Vamos lá, ele fala assim, né? Deus não se ocupa conosco
é no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, finalzinho do terceiro parágrafo, Juliana. Onde a gente está falando, onde começa o parágrafo com a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, tá? Aí lá embaixo a gente fala assim, Deus não se ocupa conosco, se ocupasse não se verificariam tantas injustiças, e aqui ele no filme, né, ele traz a questão do livre-arbítrio. O mal existe por uma questão de livre-arbítrio, a evolução de cada um, e a evolução de cada um faz com que a gente tenha as nossas escolhas. A escolha, na verdade, é o nosso livre-arbítrio. Então, por exemplo, e o livre-arbítrio traduz, né, aquela questão do destino e o livre-arbítrio. Eu ter o celular furtado nessa semana não significa que estava escrito no meu destino, mas sim o quanto eu participei para que aquilo acontecesse, né? 90%, 95% ou mais, ou talvez 99,9%, e ainda, se é que eu posso falar que havia um destino em ter o celular roubado. Para mim não faz sentido, a não ser eu ter concorrido para aquilo. Então, o livre-arbítrio de você sair, de você ter as suas escolhas, a sua liberdade, e alguém vire tolher as suas escolhas, a sua liberdade, mas isso é um outro problema. Então, e aí ele pega aqui e continua, né? Insensatos, ingratos. Por quê? Porque insensatos, ingratos, a gente acabou de ler na questão da prece, lá aqui do próprio Evangelho, onde ele fala assim, um Deus que conhece mais, sabe mais, enxerga mais do que o presente, ele não dá aos filhos aquilo que ele pede porque ele quer o bem dele. E o bem que ele quer de nós não é o bem que nós enxergamos, porque ele entende o bem maior. Não é? A gente achando que ter os nossos desejos atendidos será o nosso bem. Mas o que a gente enxerga como bem e o que ele enxerga como bem são coisas muito diferentes. Esse bem maior que nós nem sequer conseguimos atingir, nem sequer conseguimos entender o que é esse bem dessa maneira ampla, ele sabe o que é, então ele determina esses caminhos. Então não adianta. A maior parte das coisas que nós pedimos, até como está aqui no Evangelho, onde ele cita o que é que você tem pedido, na maioria das vezes, o seu enriquecimento material aqui na Terra, ou você tem pedido a sua paciência, a sua fé, a sua melhora moral. Que esses são os bens que ele quer que a gente desenvolva. E aí, continuando, né? Se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Exatamente como eu, agora há pouco falei, né? Tive o celular furtado, fiquei muito mais bravo comigo, porque a culpa foi minha. É lógico, é certo que foi feito? Não, não é certo. Mas sabendo no contexto que você vive, o quanto aquilo acontece naquela região, assim por diante, o quanto eu participei, né? O quanto eu tive culpa, entre aspas, em ficar exposto daquela forma. Eu não tenho que culpar o destino nem nada, mas rever as minhas atitudes dentro do ambiente em que nós vivemos hoje, no meio de espíritos com todo tipo de evolução. Continuando no Evangelho. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lançais de joelhos nas praças públicas. Ou seja, para você orar, você não precisa estar em recolhimento e também não precisa estar em praça pública. E aí ele continua, e aqui é que está o grande aprendizado do parágrafo. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. E por que ele fala isso? A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres. Por que ele está misturando oração com ação? O que ele quer dizer aqui? E aí eu chamo a atenção de vocês para lembrar do seguinte sentido, do seguinte significado. Quando nós oramos à noite e pedimos por nós, ou por alguém, ou por algum conhecido, ou mesmo que não seja por um conhecido, pelos suicidas, pelos mortos, pelos sofredores. Quando oramos e pedimos, nós somos ajudados, direto ou indiretamente. E durante o dia a dia nosso, enquanto estamos acordados, ou até mesmo dormindo, porque sempre somos intermediários de Deus, dormindo ou acordado, enquanto espíritos estamos agindo, nós, quando fazemos o bem e buscamos o nosso dever, o dever aqui é o dever enquanto cristão, em todas as posições que nós exercemos o nosso papel na sociedade, seja como filho, como pai, como amigo, como parente, como funcionário, como empregador, seja qual for o nosso papel, temos os nossos deveres cristãos, agir dentro desse papel com o coração cristão. Quando fazemos isso, estamos fazendo nada mais, nada menos do que estamos retribuindo
os favores que nós pedimos nas nossas orações. Ajude para ser ajudado, ame para ser amado, que é isso que o Evangelho nos ensina. Então, os nossos atos diários são nossos pedidos, nossas respostas ao mesmo tempo, às preces que nós solicitamos à noite. O bem que nos fazem quando nós pedimos, nós temos que retribuir. Retribuímos como? Fazendo pelos outros. Olhando pelos outros sem distinção. Continuando. E aí ele faz um paralelo no Evangelho. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? E aí sim, é um ato de amor. Não é um ato de reconhecimento elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém? Quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar, sede bendito, meu Pai. Ele continua com exemplos, né? Não é ato de contradição, na verdade, que ele afirma que não é um ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz quando sentes que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes, perdoai-me, meu Pai, meu Deus, pois pequei, seja por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dizendo que, que isso não é que não é um ato de contrição, que não é uma humilhação se a gente fizer isso. É um reconhecimento perante as nossas falhas mesmo. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Ou seja, não basta saber que errou, é preciso reparar a falta. E às vezes não é possível reparar com aquela pessoa que nós erramos, por isso que nós fazemos o bem sem olhar a quem. Se não vai por ela, é por outra pessoa. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Ou seja, por quê? Porque é uma ação, é o nosso dever, é o cumprimento do nosso dever de acordo com os princípios. Dita assim, ela, ao contrário, santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Felicidade que a prece proporciona. Item 23, o último. Vinde, vós que desejais crer, os espíritos celestes acorrem a vós anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios, homens incrédulos. Se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ou seja, a primeira filha da fé, a oração, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estáis com Deus. Para vós já não há mistérios, eles vos se desvendam. Apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Aqui, na verdade, está um pouco abstrato o texto, mas vamos terminar aqui, aí eu explico melhor. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam nas folhagens dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, olha só, sem mescla de desejos carnais. São divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma.
se bem que vergado ao peso de uma madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu pai. O que ele quis dizer com esse monte de coisa aqui um pouquinho complicado? Na verdade, ele está mostrando para nós que através da oração a gente pode alcançar, digamos assim, benefícios junto com a fé, né, do nosso bem-estar, ou seja, de um pensamento melhor, de uma harmonia com o plano espiritual, de acordo com a vontade que a gente estiver tendo naquela oração. Então, assim, ficou um pouco abstrato essa última parte, mas não preciso dar muita bola para ela aqui. O mais importante são as questões anteriores. E no vídeo que a gente mostrou do garoto defendendo a questão da fé, a questão da existência de Deus, como professor na faculdade, ele falava, né, a questão da moral é o ponto do cristianismo. E aí ele cita um escritor russo da década dos anos 1820, mais ou menos, em que ele fala, se Deus não existisse, tudo é permitido. Tudo é permitido, ou seja, por que essa discussão? Por que melhorar? Por que existe a diferença entre as pessoas? Por que existe, cada um é de um jeito? Isso se responde com a evolução de cada um, né? Por que, então, nós estaríamos aqui querendo, então, se melhorar se não existisse Deus e suas leis, digamos assim? Então, por isso que ele fala, se Deus não existisse, tudo é permissível, tudo seria permitido, porque daí, qual a diferença de ter uma vida levada de um jeito certinho, entre aspas, e de um jeito errado, dentro daquele conceito que a gente acha que é certo e errado? Por que roubar, matar? Por que não roubaram? Por que não matar? Essa é a questão que ele colocou. E agora, gente, como a gente terminou o Evangelho, para a semana que vem a gente partir para uma nova forma de apresentar o Evangelho, eu vou apresentar para vocês um vídeo e uma passagem na qual o vídeo vai ser uma mensagem em forma de oração para vocês, para nós. A gente possa refletir em cima das palavras e daquelas mensagens que estão ali, que é uma mensagem de um filme em que conta uma história real. Mas antes disso, eu vou passar uma outra mensagem, que também é um relato, tá, de um paciente com câncer. E a gente vai ter esses dois ensinamentos para fechar o Evangelho. O testemunho de uma pessoa com câncer em estágio bastante avançado, ele disse assim para o médico: quando voltei para casa, quis saber por que estava com câncer e descobri que eu mesmo o tinha desenvolvido. E aí, lembrando do Evangelho, a gente acabou de ler ali, se você pensar realmente e procurar dentro de você, você vai descobrir que você é o grande responsável pela maioria das coisas que você se queixa. Fiz isso porque trabalhava demais e não dormia. Eu criei meu próprio câncer. Entendi que ele era minha cria. Quando passei a amar o câncer como minha cria, as dores diminuíram e comecei a dormir muito melhor. Um dia, quando me levantei, minha mente, a cabeça e o cérebro estavam tão limpos que dispensei os analgésicos. Então, parei de tomá-los. E quando a dor voltava, eu dizia: muito obrigado por me lembrar que está aí. Amo você, meu filho. Eu tocava naqueles pontos, os pontos dos rins, onde ele tinha o câncer, e dizia para o câncer: amo você, amo você. E a dor passava. Era por isso que declarava meu amor ao câncer, desde a manhã até a noite. Amor incondicional. Isso é amor incondicional. E eu dizia: muito obrigado por você existir. E aí a médica, né, traz o relato dela, a observação dela em relação a essa questão, esse trato desse paciente com o câncer. A decisão de Shin é o nome do paciente, de amar incondicionalmente o câncer, o seu filho doente, não é comum. A maioria dos pacientes com câncer quer matar, destruir as células cancerosas, porque as considera invasoras hostis que precisam ser destruídas. Shin, pelo contrário, via o câncer como algo que ele próprio tinha contribuído para criar, porque trabalhara por tantos anos e negligenciara demasiadamente o corpo, e a mente e o espírito. E assim, do mesmo jeito como cuidamos de uma criança doente e abandonada, ele encarou seu câncer de maneira amorosa, declarando-lhe seu amor mentalmente muitas vezes ao dia. Eu disse a Shin que muitos pacientes com quem trabalhei não declarariam amor ao câncer, para impedir que crescesse mais rápido. Shin acredita que é o oposto. Quando você ama o câncer, as células cancerosas se curam e voltam a ser saudáveis como foram um dia. Então aqui eu estou destacando, na verdade, a questão do amor que ele trouxe.
de se tratar melhor, de se cuidar. E quando ele queria se cuidar, as próprias células cancerosas são células dele, faz parte do corpo dele. Se a gente lembrar o que Bruce Lipton falou aqui naquele vídeo quando a gente trouxe, onde ele falava do amor, e que o amor era importante para as multiplicações das células, e então as células cresceriam, se multiplicariam de forma saudável. Oposto às células ao hormônio do estresse, que faz com que tudo se desbalanceie, na verdade o sistema imunológico cai. Vocês lembram disso, quando a gente passou? Então, é o que tá. É lógico que ele não fez só isso, tá? A história dele é muito maior do que isso. Ele era um executivo famoso no Japão, ele é um japonês, em que chamou muita atenção, inclusive da mídia, o caso dele. E depois ele abandonou a profissão dele, ele era presidente de um grupo de empresas, ele abandonou e virou terapeuta, ajudando as outras pessoas a se curar do próprio câncer. E agora vamos para outra mensagem. Bom, I never met Miss Debbie. Miss Debbie met me. I didn't want to know Miss Debbie or any other wild woman for that matter. But ever since I know her, Miss Debbie want to be my friend. I'm sure she was friend to every soul in here. I still ain't figure out why she wanted more fella like me. There sure ain't been nothing to be proud of. To the devil's prison most of my life. Many folks seen me there lock up and pass me by. I don't blame them. I was probably just as happy to stay in prison. She was different. She sent me on the bus and reached way down in her pocket and pulled out the key to set me free. She's the only person of me not to give up. Not stay. It changed me. It freed me. I just spent a lot of time worrying. I was different from other people, even all the homeless folk. Then after I met Miss Debbie and Mr. Ryan, I worried I was so different from them that we wouldn't have a future. But what I found out was everybody is different. Same come different as me. We all regular folks walking down the street God done set in front of us. Miss Debbie, she's a whole nother different. Miss Debbie, she dreamed of a better place for the homeless. And I ain't talking about heaven now. Here in your sky. Now I'm gonna pick up Miss Debbie's torch and I'm gonna carry it around. It will make Miss Debbie real happy if you will make her drink on the truck. And pick up her torch and carry her into it. Now fix it to do something the devil ain't never done for you.
before I do. You can take this with you. Whether we is rich, whether we is poor, something in between. We is all hands. Just working our way back home. Welcome home, Stevie. Welcome. Crazy moment we had. Okay. Hey, here you go. Huh? There she goes. Beautiful. Empty bottles, cardboard box, these shattered dreams, this littered street, this broken block is heavy on your heart. But one thing is clear, you want to save the world, you ought to start here. You've come a long way, yeah, you've been blessed. Such a long day. Now go the rest. The tide waves, stubborn angels that flow you in. Now turn the tables, become those relentless souls. Refuse to let you fall. Refuse to let you. We must understand that the only thing that we keep forever is the thing that we give away. And the more you give, the more you get. Because there is many people out there that is confused or thrown off or jump tracks. Broken promises, shattered dreams, destroy lives. So a lot of times we can't judge the book by its cover. We'll never know whose eyes God is watching you out of. And it's not going to be who you think it is. Those relentless souls refuse to let you to let you go. Come on, you. Como é o nome do filme mesmo? Somos todos iguais. E aí, se vocês me permitirem, só lembrando o que ele falou. Quer seja rico ou pobre, ou algo entre isso, somos todos sem teto, até o último de nós. Caminhando, trilhando o nosso caminho de volta para casa. Devemos entender que a única coisa que é nossa para sempre é aquilo que doamos. E quanto mais doamos, mais recebemos. Porque há muitos que estão confusos, abalados ou desnorteados. Promessas quebradas, sonhos despedaçados destroem vidas. Então, muitas vezes, não podemos julgar o livro pela capa. Nunca saberemos através dos olhos de quem Deus está observando. E não será aquele quem você pensa que é. E aí eu completo dizendo que através de nós ele age, uns para com os outros. Então o que a gente viu no Evangelho durante todo esse tempo sempre foi amor e caridade. E esse filme eu acho que ele traz muito bem isso, coloca para nós toda a questão do amor transformando vidas, né, da doação aqui que ele fala, quanto mais se dá, mais se recebe, justamente essa questão do amor e do carinho, que foi assim que ela transformou esse homem sem teto, de rua,
e transforma a vida dele, transforma a vida de um monte de gente, inclusive da família, através desse ato que ela tinha, né, de querer ajudar o próximo o tempo inteiro. Então, se tem uma lição que 99%, ou talvez um pouco mais para uns, ou um pouco menos para outros, quando a gente lê o Evangelho, às vezes nos dá um desânimo, porque parece uma história abstrata, impossível de se conseguir, de se realizar. E aí, quanto mais você lê, mais você se sente, às vezes, culpado, mais medo você tem de estar errando, mais preocupado você fica diante da vida que a gente está levando, dos erros que a gente comete ao longo do dia, e vai para a noite, às vezes, pensando, né, quão ruim, quão distante estamos de uma perfeição exigida de nós nesses textos sagrados, digamos assim. E aí tem pessoas à nossa volta que, como a história dessa mulher e desse mendigo, o livro retrata o filme é um livro, né? Chama que somos todos iguais, que nos inspiram histórias maravilhosas que fazem que a gente crer, acreditar. Ela morre de câncer, então todos vamos morrer, não é porque ela, né, fez as boas ações que ela era um ser humano perfeito, ela tinha todos os seus problemas, todos os seus defeitos. Mas tem uma mensagem, então, que resume tudo isso, né, do evangelho que a gente passou nesse último ano. Eu acho que não tinha para coroar aí os ensinos, os ensinamentos que a gente passou. Acho que esse filme traz aí uma mensagem bastante profunda, que a gente possa refletir e não se preocupar com tanta demanda que o evangelho traz para a gente. Ele é um guia, mas é um guia que a gente tem ciência e lucidez de que a gente está longe ainda de alcançar toda a perfeição que ele coloca ali. Amor, o que é amor? Nós mal sabemos o que é o amor, mal sabemos amar como muitos amam ainda, né? Como amar o próprio câncer, por exemplo, esse paciente. Então, essas pessoas vêm no mundo para nos ajudar, essas pessoas estão aí para nos mostrar um caminho, para nos mostrar uma possibilidade que existe. E se a gente não soubesse delas, nós estaríamos olhando para qual exemplo? Então, o evangelho a gente tem que olhar como um exemplo a ser seguido, né? Sem se preocupar se nós hoje estamos ou não atingindo tudo que ele nos pede, que senão a gente vai deixar ele de lado. Então não deixem de lado. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu esse ano, que para mim foi maravilhoso ter vocês como suporte da minha melhora, do meu empenho, querer passar para vocês uma visão minha, uma visão dos estudos todo, do quanto pode transformar alguém. As pessoas que estão aqui mais velhas, que me conhecem há mais tempo, sabem a diferença de um ângelo antes de um ângelo depois. Não vou dizer ângelo melhor nem pior, mas um ângelo diferente em função de tanto aprendizado, e que eu tento colocar na prática sabendo que eu erro muito ainda, mas não desisto. Então, não desistem, né? Não desistam nunca. Enxergam, começam a colocar, que nem a gente colocou ali a questão do vermelho, de tudo que a gente passa na nossa vida, a gente acaba vendo, e aquilo cresce. Se vocês olharem para a vida com os princípios cristãos, isso vai crescer dentro de vocês. E a lucidez vai fazer com que a gente cresça cada vez mais, com que vocês superem cada vez mais as dores, os obstáculos. Então, hoje é um dia de agradecimento para todos vocês. E, se alguém tiver dúvida, estou à disposição. Se não tiver, uma boa semana. E até a semana que vem, num novo recomeço. Ah, Ângelo, que lindo. Obrigada, obrigada por ter preciso.